Fala galera, nessa aula a gente vai aprender sobre Machine Learning na prática. Então na aula anterior a gente viu os conceitos do algoritmo QNN, a gente viu como que esse algoritmo funciona e assim por diante. Nessa aula a gente vai implementar, vai executar um pacote que contém o QNN e a gente vai praticar usando uma base de dados. Então é importante que antes de executar as células seguintes que você verifique se os arquivos estão no mesmo diretório do seu notebook. Assim como eu falei, então vou entregar esse arquivo para você, você faz download e de preferência extraia os arquivos no mesmo diretório para não ter problema. Iniciando aqui, o que a gente vai fazer? Inicialmente eu vou importar a biblioteca Pandas, que é a biblioteca a gente vai usar para manipular os dados, para ler o dado CSV, né, e assim por diante. O NumPy a gente vai usar para poder transformar um array, um vetor em uma matriz, então a gente vai ver mais à frente como é que usa essa biblioteca. Apenas um exemplo usando essa biblioteca bem tranquilo. E esse import warnings eu estou dizendo para o Pandas aqui, para as minhas bibliotecas, que eu não quero exibir avisos de warnings. O primeiro passo é a gente ler a base de dados que a gente vai trabalhar. Então, para essa aula eu escolhi uma base de dados simples, mas uma base de dados bem didática, que é a Iris, que é uma base de dados mais famosa que você vai encontrar quando você estiver estudando Machine Learning, né? Existem diversos exemplos que trabalham com essa base de dados, diversos tutoriais. Então, o Iris é uma base de dados bem famosa, uma base de dados que tem características de flores. Então, vou ler a minha base de dados e vou colocar o nome da minha variável de Iris, tá? Então, pd.readCSV, como a gente viu, é um método para ler arquivos do sistema operacional, arquivo do tipo CSV. Vou colocar esse conteúdo dessa variável em um data frame chamado Iris. Executar, o Pandas já cria esse data frame para mim. Se a gente for ver aqui, ó, dá um type na variável Iris, a gente vê que ela é uma variável do tipo data frame, né? A gente viu isso nas aulas anteriores. Agora eu vou verificar as colunas da base de dados para a gente visualizar a base de dados. Então, iris.read, método read me mostra as 5 primeiras linhas do meu data frame, né? Então aqui a gente pode ver o que? A gente pode ver que a gente tem 4 colunas, né? 5 colunas nessa base de dados, nesse data frame, que é a sepal length, sepal width, petal length e petal width, que são as características das flores. E a 5ª coluna é a espécie daquela flor em específico. Então a gente pode ver que na primeira linha a gente tem a flor, né? As características dela de tamanho de pétala e tamanho de sépala. E a classe atribuída a essa flor é a Iris setosa, né? E assim por diante. A gente pode ver aqui nas 5 primeiras linhas, todas as flores aqui são da classe Iris setosa. Mas se a gente aumentar aqui o número de linhas, a gente aumentar aqui para 100, a gente pode ver que isso altera, né? Chega um ponto aqui, ó, a gente já tem flores aqui que é do tipo Iris versicolor. E qual o objetivo dessa tarefa? Depois que a gente leu a base de dados, né? O objetivo é a gente entregar uma porção desse dado para o classificador, para o algoritmo QNN, e aí a gente quer que esse algoritmo aprenda a identificar qual as classes das flores. Então a gente vai entregar uma parte dos dados para ele, a gente vai treinar o algoritmo, em seguida a gente vai pegar uma outra parte do dado na qual o algoritmo não viu e entregar para esse algoritmo para dizer qual a classificação desses dados que a gente entregou para teste. O objetivo é fazer com que a máquina aprenda a classificar as flores com as suas espécies corretamente. E depois a gente vai avaliar o modelo para ver o quão bem esse modelo se saiu ou não. Então a gente viu aqui, ó, essa base de dados ela contém cerca de 150 linhas. Então eu vou executar aqui, ó, criei uma nova célula, iris.cal, e a gente pode ver que ela tem essa base de dados tem 150 linhas, ou seja, 150 linhas cada coluna. Vamos lá. Nessa célula aqui eu apenas imprimo aqui, exibo uma imagem, né? Que é uma imagem ilustrativa de como que essa base de dados está organizada. Então a gente pode ver aqui que tem uma flor, a gente pode ver que tem a pétala e a sépala dessa flor, as características dessa flor. E aqui a gente tem as classes, né? Que é os rótulos que a gente falou na aula anterior, a gente chama de classe ou rótulos. A gente tem a classe, então a gente tem flores do tipo setosa, do tipo versicolor e do tipo virgínica. E aqui são as características, ou seja, os atributos, né, as instâncias, ó, as observações dos dados. Então a gente tem, ó, sepal length, sepal width
e assim por diante. A gente chama essas características aqui de features, né? Como você pode ver aqui embaixo. Então, é muito chamado de features, né? É chamado também de atributos, dimensões e assim por diante. Existem diversas terminologias que é usadas conforme cada área costuma usar uma terminologia diferente. Mas é muito comum a gente usar features para falar das características dos dados e classes para falar dos rótulos dos dados. Classes é aquilo que a gente quer classificar. Então, eu posso ver também as informações do meu data frame se eu der um iris.info. Então, ó, no iris.info eu consigo ver que eu tenho 150 linhas, valores não nulos, colunas do tipo float, né? A gente vê aqui, ó, que os dados que a gente tem são colunas numéricas. Então, são colunas do tipo float. A gente pode ver aqui, ó, né, dados em centímetros, que são as características das pétalas e das sépalas das flores. E assim por diante. Eu posso executar também um iris.describe para eu visualizar as informações estatísticas do meu data frame. Então, bem tranquilo esse método, me dá uma quantidade média aqui, consigo ver o desvio padrão por coluna e assim por diante. Agora, pessoal, a gente chegou na parte onde a gente está com os dados e agora a gente tem que separar uma porção desse dado para entregar para o algoritmo, para ele aprender as representações, e outra porção desse dado para o algoritmo fazer efetivamente a classificação. Então a gente vai separar os dados em treino, que é os dados que a gente vai usar para treinar o algoritmo e gerar um modelo, e os dados que nós vamos usar para teste, ou seja, os dados que a gente vai usar para testar o algoritmo e ver como que ele está se saindo. O nosso objetivo é que os dados de treino sejam usados para o algoritmo aprender, né, a classificar flores, e os dados de teste são os dados que o algoritmo vai usar para classificar. Então, os dados de teste é aquele dado que o algoritmo não viu e que a gente quer que ele dê uma resposta para aqueles dados. Então, para fazer esse trabalho, a gente vai usar um método chamado train-test-split da scikit-learn. Então, aqui a gente já vai usar a scikit-learn, que é a biblioteca para fazer machine learning usando o Python. Então, eu vou importar aqui, ó, a biblioteca sklearn.modelselect import train-test-split. Esse método aqui, ó, esse módulo, que é o módulo que a gente vai usar, que vai fazer essa separação do dado para mim de forma aleatória. Então, como que funciona? Eu vou importar esse módulo na primeira linha, né? E na segunda linha que eu faço essa divisão efetivamente. Então, como que eu faço a divisão? Aqui você pode estar confuso ao visualizar isso aqui, mas perceba que é muito simples. O xtrain vai ser a minha variável que vai receber as minhas características de treino. O xtest significa minha porção do dado, minhas variáveis, minhas características dos dados que vão ser usados para teste. O ytrain vai ser a porção do dado que vai receber as classes relacionadas ao treino. Então a gente tem as características das flores, né, em centímetros, e a gente tem a classe da flor, para dizer qual flor que é aquela, né, se é setosa, se é versicolor e assim por diante. Então o ytrain vai receber essas classes que são correspondentes aos dados de treino. E o ytest, a mesma coisa, ele vai receber a porção dos dados, né, de classes que são correspondentes aos dados de teste. Muito tranquilo, né? Então, ao executar esse método, o que eu tenho que passar para o método? Eu tenho que entregar os dados e eu tenho que entregar as classes. E quais são as classes? Os dados estão aqui, ó. Iris, né? A gente viu aqui nosso data frame iris, a gente tem os dados aqui. E as classes são as espécies. Então, eu tenho que entregar esse dado para o método train-test-split, para ele separar o dado para mim em conjunto de treino e teste. E eu tenho que entregar também as classes, para ele colocar dentro da variável ytrain ou ytest. Então a gente entrega esses dois dados para ele. E o primeiro parâmetro aqui, ó, da minha função train-test-split, ele espera os meus dados, sem as classes. E o segundo parâmetro, ele espera as classes. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer iris.drop espécies x igual a 1. Então eu vou apagar, gerar uma cópia do meu data frame que não contém a coluna espécies, para entregar para os dados, para ele fazer essa divisão, né? Então eu vou entregar só os dados sem as classes. E o segundo parâmetro, eu vou entregar as classes.
E o terceiro parâmetro aqui eu vou informar o percentual de divisão que eu quero. Então aqui 0.3 significa que eu quero dizer para o método para ele separar os dados para mim em 30% dos dados serão usados para teste e 70% dos dados será usado para treino. Então eu vou usar 70% dos meus dados para treinar o algoritmo, para ele aprender, e 30% disso, os outros 30% restantes, eu vou usar para testar o meu algoritmo. Então 70% dos dados vão ficar dentro das variáveis xtreino e ytreino, e 30% dos dados vão ficar dentro das variáveis xtest e ytest. Bem tranquilo, né? Então o parâmetro test size, eu consigo definir o tamanho do teste. O tamanho do teste, nesse caso, é 30%. Logo, 70% ficará para os dados de treino. Então, ó, executei esse comando. Ele já fez essa divisão aleatória para mim, tá? Então, vamos ver como que ficou a forma dos meus dados. Então, se eu executar xtrain.shape, eu consigo ver a forma do conjunto de dados xtrain. Então, ó, esse método me dá o que? O shape aqui. Ele me mostra esse atributo, na verdade, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Então a gente vê que a quantidade de linhas é 105. Por quê? Eu defini que 70% dos dados que eu tinha irão para treino. Então ficou 105 linhas para treino e esse dado tem 4 colunas. A gente pode conferir, se a gente executar aqui, ó, por exemplo, criar uma nova célula, xtrain.read, o que ele tem aqui? A gente vê aqui, ó, 5 primeiras linhas, tá vendo que aqui o número, o índice dessas linhas aqui aleatoriamente, né, não é mais sequencial, ou seja, os dados estão aleatórios, essa divisão foi aleatória. Então, o xtrain.read, a gente vê que o xtrain tem apenas o quê? As características dos dados, né, de treino. Então, tem só as features dos dados aqui. E se eu executar aqui, ó, y minúsculo, né, ytrain.read, eu tenho as 5 primeiras classes relacionadas a esses dados, né? Então olha só, eu tenho que a primeira aqui é versicolo, a segunda é íris cetose e assim por diante. E você pode ver que está certo porque o índice dessas linhas é correspondente ao índice dessa linha aqui. Então aqui a gente tem os dados, aqui a gente tem as classes relacionadas a esses dados. E a mesma coisa acontece com xtest e ytest. Então xtest.shape, a gente pode ver aqui, ó, que a gente tem 45 linhas e 4 colunas. Por quê? Porque o meu dado de teste foi dividido em apenas 30% do dado, né? A gente definiu que eu quero testar meu algoritmo com 30% dos dados. Então, se eu executar aqui, ó, xtest.read, a gente vê os dados de teste. Então, os dados de teste são bem diferentes, né? São diferentes dos dados de treino. 30% dos dados na qual o algoritmo não foi treinado. Então, se eu executar xtest.read, eu vejo o dado aqui também só as características. Por quê? É esse dado que a gente vai entregar para o algoritmo, para ele me entregar qual é a classificação desses dados. Eu quero que ele, uma vez que ele aprendeu com o treino, ele me diga qual a classificação dessas flores, né? E se eu quiser, aqui está ytrain, eu vou apagar essa célula, né? A gente já viu o ytrain aqui em cima. E se eu quiser ver aqui, ó, ytest, o que tem no ytest? Tem as classes do teste, que também são 45 linhas. Então, se a gente executar aqui, ó, ytest.read, você vê que a gente tem aqui, ó, 5 linhas correspondentes às 5 linhas aqui do xtest. Então, para que eu preciso do ytest? Eu preciso do ytest para eu poder validar como que o meu algoritmo se saiu na classificação. Então, imagine que o meu algoritmo, nessa primeira linha aqui, ó, do teste, na primeira linha de teste, ele me fala que a classificação dessa flor é a íris versicolo. Então, eu vou olhar aqui e vou falar, opa, ele acertou. Tá certo. Agora, imagine que ele me fala que a classificação da segunda linha é íris versicolo. Aí eu vou ver aqui, ó, e eu vou perceber que ele errou. Então, o ytest é interessante para eu poder validar o algoritmo e ver como que ele está se saindo. Agora a gente vai importar o método responsável para trabalhar com o classificador KNN. Então eu vou usar aqui, ó, from sklearn.neighborhoods. Então a gente vê aqui, ó, imports kneighborhoods classify, ou seja, eu vou importar o módulo de classificadores, né, do classificador KNN da scikit-learn. Então essa é a biblioteca de machine learning que a gente está trabalhando para Python.
Então eu vou executar esse comando, eu carreguei esse módulo, e agora eu vou instanciar o algoritmo KNN, eu vou criar um objeto, né, a partir de uma instanciação. Então o que eu faço? Eu chamo aqui a classe KNeighborhoodsClassifier, né, e eu passo aqui, ó, sem parâmetro nenhum, eu já instancio o meu algoritmo. E eu vou colocar esse objeto, eu estou dando o nome nesse objeto de KNN, normal. Tá? Eu poderia colocar esse nome aqui, poderia colocar qualquer nome, né? Que é nada mais que uma variável chamada KNN. Poderia definir outro nome aqui. Aí eu vou manter esse nome KNN para ficar mais simples. Então, executar, ele apenas instanciou o objeto para mim, não fiz nada, minha variável KNN. E aqui, ó, se eu quiser, eu posso passar parâmetros para o meu classificador, parâmetros para o meu algoritmo KNN. Eu não sei se você lembra, na aula anterior a gente viu como funciona o KNN, a gente percebeu que a gente tem que informar o parâmetro K, que para dizer a quantidade de vizinhos que a gente quer que ele usa para classificação. Porém, se eu não informar esse parâmetro, por padrão, a biblioteca define que o número de vizinhos é igual a 5, ou seja, o K é igual a 5, por padrão. Então, se você digitar aqui, ó, Shift Tab, se você digitar Shift Tab aqui dentro, o Jupyter Notebook te mostra aqui os métodos dessa classe, os parâmetros que você pode usar para instanciar seu objeto, né, que seria o construtor da classe. Então, eu poderia informar que n neighborhoods é igual a 3 ou a 1, fica a meu critério definir esse valor aqui de vizinhos. Lógico que existem métodos, né, técnicas para a gente definir qual o valor ótimo do número de vizinhos. Então, vou manter a opção padrão e a gente depois pode vir aqui, instanciar outro objeto e fazer teste. Agora eu vou treinar o algoritmo, então, ou seja, eu vou passar a parte dos dados de treino para esse algoritmo para ele aprender. Então, como que eu faço isso? Então, knn.fit, porque knn é meu objeto que eu acabei de instanciar, e o fit é o método que recebe os dados e faz o treino do algoritmo mesmo. Então, após a execução do fit, a gente gera um modelo em memória. Então, knn.fit, e eu passo por parâmetro xtrain, que é meus dados de treino, e ytrain, que é as classes dos dados de treino. Então, por que isso é importante, né? Passar a variável xtrain e ytrain. Xtrain porque a gente tem que entregar os dados para ele aprender. Ytrain, a gente tem que entregar também as classes, né? Para o algoritmo conseguir fazer as associações. Então, a gente entrega os dados de treino e as classes dos dados de treino para o algoritmo. Vou executar. Então, ele executou para mim e ele imprime aqui as configurações padrão do algoritmo, da forma que ele foi executado. Então, a gente pode ver aqui, ó, o KNN foi executado com as configurações padrão. E agora, gente, após eu fazer o treino, você vê que eu já executei, ele já me deu um retorno. Por quê? Porque essa base é pequena, essa base tem 150 linhas, então minha máquina processa isso muito rapidamente, né? Questão de segundos. Agora, caso a nossa base seja uma base muito maior, esse processo aqui pode demorar muito, que é o processo de treino mesmo do algoritmo. É aqui que ele vai fazer todos aqueles cálculos de similaridade, ele vai montar esse modelo em memória. Então, agora que eu já fiz o treino, eu vou executar o KNN com um conjunto de teste. Então, eu entreguei os dados de treino para ele fazer, né, para ele treinar o algoritmo, gerar o modelo. Então, ele aprendeu a trabalhar com aqueles dados. E agora eu vou pegar a porção do dado, aquela porção de teste que eu quero usar para treinar o meu algoritmo, para testar meu algoritmo, desculpa. Então, eu vou usar a porção de dados que a gente definiu para isso, que foi, no caso, 30% dos dados. E a gente colocou isso dentro da variável x_test. Então, olha só, eu vou usar o método knn.predict e vou passar os dados x_test para ele. Então, eu quero que ele me dê as classificações dos dados de teste. Então, knn.predict, x_test, vou passar para ele. Nesse momento, ele vai imprimir para mim as classificações. Porém, eu vou colocar isso dentro da variável resultado para a gente depois ver, usar esses resultados, usar essa saída. Apenas para isso. Eu vou executar esse comando. Então, ele colocou o resultado dentro da variável resultado. E agora eu vou imprimir a variável resultado para a gente visualizar. Veja que ele me deu o quê? Um array, né? Uma lista gigante, né? Com as classificações dos dados de teste. Então, eu entreguei os dados de teste para ele. A gente pode aqui, ó, e criar uma célula, xtest, executar. Opa, desculpa, xtest, um E no final.
a gente executar, você percebe que a gente tem os dados de teste aqui, ó, e não tem as classes, né? E o que eu quero é que o método predict use o modelo para me dizer assim, qual a classe dessas linhas aqui, qual é a classificação de flores dessas linhas de teste. Então, ao executar, ele me deu essas classificações aqui. Então, olha só, a gente treinou o algoritmo com os dados de treino e pegou uma porção do dado, que é nosso dado de teste, e passou para o algoritmo para ele fazer as classificações. Então, a gente executou um algoritmo de machine learning. Lógico que existem formas de validar. Se a gente saber se o algoritmo acertou ou errou, a gente teria que, talvez, comparar aqui, né? Por exemplo, pegar o y-test, que é as classes dos nossos dados de teste, executar e olhar no olho aqui, ó, onde que ele acertou. Por exemplo, na linha 77, o dado real é íris versicolor. Na linha 77 eu teria que saber, ver aqui qual linha, para saber onde que ele acertou, onde que ele errou. Existem formas melhores a gente visualizar isso, a gente entender como que o algoritmo saiu, né, efetivamente, sem ter que ficar olhando no olho como que foi as classificações e qual é o valor real. E ainda assim, gente, eu posso definir algumas amostras, posso definir um conjunto de amostras que eu quero que o algoritmo prediz. Então, olha só, aqui, ó, vou definir uma variável chamada test, não é xtest, tá? Variável só chamada test, em inglês test, é igual a np.array, ou seja, objeto NumPy, que é uma biblioteca para criação de matrizes e arrays. E eu defino alguns dados. Imagina que eu estou definindo aqui os mesmos dados do meu conjunto de treino, né? Então, por exemplo, a primeira linha do meu conjunto de treino tinha os dados 5.1, 3.5, 1.4 e 0.2, que são as características da primeira flor. Então, se a gente voltar aqui, ó, a gente pode conferir. As características da primeira flor é 5.1, 3.5, 1.4 e 0.2. E isso é uma flor do tipo setosa. Então, eu poderia passar esse dado lá de teste para a gente ver no olho, assim, como que o algoritmo iria dar resultado. Olha só. Então, eu vou executar aqui, ó. Teste recebe essa matriz aqui. Coloquei 2 colchetes aqui, ó. Significa que é uma matriz, tá? Com as quatro características da primeira flor. Vou clicar aqui. Ele executou, colocou o resultado, colocou essa matriz aqui na variável teste. E vou dar um knn.predict teste. E ele me retornou que é essa classe, né, que essa flor é do tipo íris setosa. Obviamente foi muito fácil para o algoritmo, para o modelo, acertar, porque a gente passou um dado que ele já conhece, né? Então, isso aqui é só para mostrar a vocês que você pode, por exemplo, treinar um modelo e pegar uma porção do dado qualquer e testar aquele modelo. 1, 2, 3 e assim por diante. Como a gente fez aqui, a gente pegou um conjunto de teste que tinha 45 linhas e entregou para o método predict, né, aqui, ó. Então, olha só, eu peguei o xtest, que é 45 linhas, e entreguei para o método predict, e ele me deu as saídas que eu coloquei dentro de resultado. Então, ele me deu os resultados aqui. Nesse exemplo aqui, eu peguei um exemplo para mostrar que é possível também usar o método predict. Poderia ser um sistema que consulta um modelo e, hora em hora, o seu sistema entrega uma amostra para o modelo e pede uma classificação. Então, agora a gente vai ver as técnicas de validação de modelos. Então, existem diversas técnicas e métricas para isso. Então, a gente vai usar um recurso chamado matriz de confusão, que é uma ferramenta que a gente consegue ver onde que o modelo está acertando e errando quantitativamente. Então, a gente consegue visualizar isso de uma forma, com uma matrizinha muito simples aqui. Então, olha só. Para executar, vou usar o pandas, pd.crosstab, é um método do pandas. Vou passar para ele os dados reais das minhas classes de teste. Vou passar para ele a variável com os resultados das minhas classificações, né? E vou definir que eu quero uma coluna chamada real e uma coluna chamada predito. Para eu ter essa matriz do real versus o predito para a gente ver. E margens igual a true, que ele vai definir para mim a quantidade, né? A quantidade máxima ali de instâncias ali de exemplos. Então, esse espaço que eu dei aqui do predict é só para ficar melhor a visualização e a formatação. Vou executar esse comando e olha só. A matriz de confusão foi definida o seguinte. Então, na primeira coluna aqui a gente tem real, que é o que nosso dado tem de real e o que nosso dado tem de
predito. Então, olha só, o que era íris setosa e o algoritmo previu como íris setosa foi 14 exemplos. Então, do conjunto de teste, né, das 45 linhas que a gente definiu para teste, o que era realmente íris setosa e ele classificou como íris setosa foram 14 exemplos. O que era íris versicolo, né, o que era íris setosa e ele classificou como íris versicolo foi 0. Então ele acertou todas as íris setosas. E o que era íris setosa e ele classificou como íris virgínica também foi 0. Então ele acertou, né, todos os exemplos de íris setosa. Aqui, passando para a segunda linha, o que era íris versicolor e o algoritmo colocou como íris setosa foi 0. Então, ou seja, ele não classificou errado aqui íris versicolor e íris setosa. Então, que era íris versicolor aqui, e ele classificou como setosa igual a 0. O que era íris versicolor e ele classificou como íris versicolor mesmo foram 13. Então, ou seja, ele acertou 13 instâncias. E o que era íris versicolor e ele classificou como virgínica foram 2. Então, ou seja, ele errou duas classificações aqui das 15. Ele acertou 13 e errou 2. Classificou errado. E o que era íris virgínica e ele classificou como setosa? 0. O que era íris virgínica e ele classificou como íris versicolor? 0. E o que era íris virgínica ele classificou como íris virgínica? Aqui, 16. Então, das 16 exemplos de íris virgínica, aqui, ó, você consegue ver que o classificador acertou todas. Então, bem legal, né? A matriz de confusão é muito simples de visualizar. Basicamente, é um cruzamento entre o que é real e o que foi predito. Então, a gente consegue ver isso quantitativamente no modelo. Outra métrica de classificação muito legal, muito importante, existem algumas métricas que chamam precisão e revocação e medida F1. A precisão, basicamente, é o número de vezes que a classe X foi classificada corretamente, dividido pelo número de classes classificadas como X. Então, da quantidade de vezes, a percentual de vezes que uma determinada classe foi classificada, dado que o algoritmo classificou aquela classe, né, corretamente. E a revocação é o número de vezes que a classe X foi predita corretamente, dividido pelo número de classes X que contém efetivamente nos dados de teste. Então, vou executar aqui, vou importar o módulo metrics da scikit-learn, e esse módulo ele me mostra essas métricas de validação. Então, uma delas é o classification report, que é um método do módulo metrics, classification report. Eu passo para ele ytest e resultado, passo para ele essas duas variáveis. E esse método faz esse cálculo, ele me mostra essas métricas de validação. Vamos executar e olha que legal. Então ele me mostra aqui o seguinte, que a precisão da classe íris setosa foi de 100%, ou seja, ele acertou todos os exemplos da íris setosa. A gente pode ver aqui, ó. Ele acertou todos os exemplos e não errou nenhuma outra classe. E o recall, ou seja, a quantidade de vezes, quantidade de amostras que ele identificou correto, que ele identificou como íris setosa e que efetivamente estava nos dados íris setosa, também foi 100%. E o F1 score é a média harmônica entre essas duas médias aqui de precisão e revocação. Apenas a média harmônica. Então a gente viu aqui, ó, que a classificação da classe íris setosa teve 100% de precisão e 100% de revocação. Já a classe íris versicolor, a segunda aqui, ó, a gente teve uma precisão de 100%, por quê? Porque dos que ele identificou como íris versicolor, ele classificou íris versicolor mesmo, então ele teve 100% de precisão, e 87% de revocação, porque o número de vezes que essa classe foi predita, corretamente dividido pelo número de classes que existem no teste. Então, o número de classes que existem no teste eram 15. Então, aqui a gente pode ver, ó, que eram 15. Ele acertou, ele previu como versicolor 13 e ele previu erradamente, né, como íris virgínica 2. Então, ele teve uma revocação pior, que ele perdeu um pouco, errou um pouco aqui. Então, na precisão ele saiu bem, mas a revocação, que seja visualizar a quantidade de amostras classificadas corretamente do dado de teste como um todo, ele errou 2 aqui. Então ele ficou com 93% aqui de
F1 score e 87% de revocação. Iris virgínica teve uma precisão menor, de 89%, por quê? Porque houve essa confusão, né, entre virgínica e versicolor, ou seja, ele acertou todas as virgínicas que ele identificou corretamente, mas ele confundiu na classificação de versicolor, ele colocou algumas como virgínica. Então, a precisão dele aqui não foi tão boa em identificar aquela classe. Já a revocação dele foi 100%, por quê? Da 16 que existiam amostras nos dados de íris virgínica, ele acertou as 16 na classificação dessa classe. Então, essas são as métricas de validação. Existem outras formas de validar um modelo. Você pode dividir seu dado em folds e fazer uma validação cruzada, né, que é o ideal, é uma forma ideal de você validar para evitar amostragem, problema de variância nos seus dados e assim por diante. Então, cabe você investigar mais e pesquisar mais para fazer um trabalho de avaliação. Coisa que a gente pode fazer também é vir aqui, ó, e mudar o número de K, né, do nosso algoritmo QNN. Então você pode definir aqui, ó, que você quer definir a variável, dar um shift tab aqui, ó, e colocar o n underline neighborhoods igual a 3 ou a 1 ou a 10 e assim por diante. Então você pode alterar o valor de K e executar os passos seguintes para ver o resultado do seu modelo. E o melhor, existem técnicas para validação do melhor número de K. Então você pode usar uma técnica para definir o melhor valor de K e inspecionar isso. Inspecionar também outros parâmetros aqui do algoritmo que com certeza vão mudar os resultados. Então, eu vejo você na próxima aula e agradeço por você ter participado até aqui. Um grande abraço, valeu!